Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Fernando Santana, que preside a sessão nesse momento, deputada Patrícia Aguiar, que secretaria os trabalhos desta sessão, senhores deputados e deputadas, quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio FM Assembleia, aos telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri. Cumprimento a todos os internautas que acompanham as atividades cotidianas da Assembleia Legislativa através das nossas redes sociais, senhores da imprensa, funcionários, cearenses. A economia do Ceará cresce acima da média do Brasil e do Nordeste. De janeiro a setembro deste ano, a atividade econômica cearense acumulou avanço de 2,29%, conforme cálculos do Banco Central. No mesmo período, a economia brasileira cresceu 0,8% e a do Nordeste 0,74%. Apesar de uma leve queda em setembro, a atividade econômica no Ceará avançou 2,29% nos primeiros 9 meses deste ano, superando em muito o crescimento observado no Nordeste, de 0,74%, e no Brasil, de 0,8%, também durante o mesmo período dos 9 meses. Se considerado o acumulado de 12 meses, desde setembro de 2018, a atividade no Estado avançou 2,38%, superando também os resultados do Nordeste, que foi 0,83%, e do Brasil, 0,99%. Os dados foram divulgados semana passada pelo Índice de Atividade Econômica, IBC, divulgado mensalmente pelo Banco Central. A expectativa é de que a economia cearense feche 2019 com crescimento superior à média da região Nordeste e à média do Brasil. Essa leve queda em setembro pode ser vista como algo cíclico, sazonal, que talvez tenha sido impactado pelo setor do agronegócio, mas o que nós temos visto nos últimos meses é que o Ceará vem crescendo muito mais do que a média nacional. São o que atestam os economistas que fazem as análises da situação do estado do Ceará perante a economia nordestina e brasileira. O índice do Banco Central, considerado como uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB, incorpora informações sobre o nível de atividade dos 3 setores da economia: indústria, comércio e serviços, e agropecuária, além do volume de impostos. O índice é uma forma de avaliar a evolução mensal da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O economista Lauro Chaves Neto, membro do Conselho Federal de Economia e professor da UES, acrescenta que, no longo prazo, os investimentos em infraestrutura e logística, como no Complexo Industrial e Portuário do PECEM e no Aeroporto Internacional de Fortaleza, deverão garantir o crescimento econômico do Estado em patamares ainda mais elevados. No terceiro trimestre desse ano de 2019, o índice do Ceará apresentou alta de 0,17 em relação ao segundo trimestre. Na mesma comparação, a economia brasileira avançou 0,91 e a do Nordeste retraiu 0,16. Já em relação, se comparados o terceiro trimestre de 2019 ao terceiro trimestre de 2018, a economia cearense cresceu 1,62%, a do Brasil 0,99% e a do Nordeste 0,29%. Para este ano, os economistas consultados pelo Banco Central estimam um crescimento de 0,92% para a economia brasileira. Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, é para nós alvissareira essa notícia, porque é uma demonstração de que o estado do Ceará, que é um dos estados que tem o maior número de investimentos públicos proporcionais do nosso país, que é o estado que tem conseguido, ao longo do tempo, criar novas matrizes para o desenvolvimento industrial do estado do Ceará, principalmente através do complexo industrial portuário do PECEM, que tem conseguido fazer com que o setor de serviços e turismo tenha a oportunidade de ofertar uma boa cadeia, tanto de hotéis, pousadas, instrumentos de hospedagem, assim como também estabelecimentos para o consumo gastronômico, como restaurantes e bares,
e tenha, com isso tudo, fortalecido essa atuação que o poder público, aqui no Estado do Ceará, notadamente o governo do Estado, o Poder Executivo, tem sido indutor desse processo de animar a todos os agentes que fazem parte aí da economia e que têm tido, de certa forma, um grande malabarismo para poderem ultrapassar essas adversidades que têm sido apresentadas com relação à economia nacional. Acredito eu que agora começamos a dar um novo passo, o Estado do Ceará começa a se consolidar cada vez mais com o destaque de poder liderar na região, embora saibamos que tudo que é produzido no Estado do Ceará ainda representem apenas 2% do produto interno bruto brasileiro, mas que, sem dúvida nenhuma, com a consolidação do nosso complexo industrial portuário do PECEM e com o hub aeroportuário, no nosso aeroporto internacional Pinto Martins, o hub tecnológico com as conexões de cabos que vem da Angola Cable, passando aqui para pelo nosso estado do Ceará, para fortalecer a comunicação. Certamente nós vamos dar, em breve, mais um passo para se consolidar na economia brasileira. Por falar em hub, eu quero registrar também que Fortaleza é a 5ª cidade do país em número de voos internacionais. Conforme os dados da Embratur, de janeiro a outubro, a capital registrou 1.086 voos internacionais, 52% a mais que igual período do ano passado. Um ano e meio após a inauguração do Centro de Conexões da Air France KLM Gol, no aeroporto de Fortaleza, o terminal já é o 5º aeroporto do país em número de voos internacionais. De janeiro a outubro, a Embratur informa que foram 1.086 voos internacionais, crescimento de 52% em relação ao ano de 2018, digo melhor. Com o volume, o terminal aeroportuário da capital garantiu a primeira posição no Nordeste. No Brasil, ficou atrás apenas de Brasília, com 1,6 mil, de Porto Alegre, com 1,7 mil, do Galeão, no Rio de Janeiro, com 9,6 mil, e de Guarulhos, em São Paulo, com 28.500 voos internacionais durante esses 10 primeiros meses do ano. Há de se levar em conta que Porto Alegre, pela proximidade com os países do Mercosul, tem um número de voos bem destacado relativamente em relação à posição de Fortaleza, por estar geograficamente mais próximo dos países que fazem parte do Cone Sul e de boa parte dos países do Mercosul, sendo um estado fronteiriço do Brasil com vários países do Mercosul. Apesar da divulgação da Embratur, a Fraport, concessionária do aeroporto de Fortaleza, aponta, divergindo daquilo que a Embratur informou, que foram 1.329 voos regulares, partindo de Fortaleza no período, representando um crescimento de 57%. A diferença nos dados pode acontecer uma vez que a Embratur utiliza as informações repassadas pelas companhias aéreas, enquanto a concessionária tem total acesso às operações. A Fraport acrescenta que estamos muito felizes com esse resultado, que é fruto do sucesso do hub Air France KLM e, certamente, consequência das melhorias na infraestrutura que estamos implementando no aeroporto. A nota do grupo ainda reforça que Fortaleza possui uma localização estratégica para conectar o Brasil com o exterior. Esses dados demonstram que alguns paradigmas foram quebrados. O hub do Nordeste deu essa crescida gigantesca na malha aérea internacional de Fortaleza. São grandes evoluções. Quem tinha quase nada passou a ter quase tudo. Olhem essa frase, que é do cunho do professor do ITA, Cláudio Jorge Alves. Quem tinha quase nada passou a ter quase tudo. Alessandro Oliveira, que é um pesquisador do Núcleo de Economia e Transporte Aéreo do ITA, observa que, além dos efeitos gerados pela instalação do Centro de Conexões, a recuperação da economia também contribuiu para os resultados. Os números de Fortaleza para o internacional vêm saltando aos olhos há algum tempo. Contribui para isso a retomada lenta da economia, as expectativas do consumidor, que aos poucos vão se acertando, o consumo de viagens para o exterior, que vai se fortalecendo. Ainda assim, é ressaltado que a melhora nos indicadores macroeconômicos por si só não são suficientes para justificar tamanho progresso. Mas não dá para explicar Fortaleza por qualquer que seja o critério econômico geral. Tem que pensar nas expectativas das companhias aéreas, no aeroporto como hub,
no fluxo de passageiros em trânsito. Entre os fatores estruturais que beneficiam o aeroporto de Fortaleza estão a posição geográfica do Ceará, o fato de o terminal ter sido um dos primeiros a serem concedidos à iniciativa privada, a parceria da Gol, empresa com maior market share do país, com companhias estrangeiras. Tudo isso que se reporta desde o anúncio do hub da TAM, todos esses fatores estruturais, salpicados com a questão dos novos voos, induz a essa demanda. Conforme a Embratur, segundo o número de assentos em voos internacionais partindo de Fortaleza, avançou junto com as frequências. Foram 249.360 lugares de janeiro a outubro deste ano, contra 167.243 de 2018, uma variação de 49,1%. Apenas em outubro deste ano, foram 28.759, 27,6% a mais que em igual mês do ano passado, ou seja, outubro de 2018. Hoje, inclusive, e aqui reforça o que digo, com a alta do dólar chegando a 4,2 ontem, especialistas afirmam que a taxa de câmbio tem sido a principal barreira na alta de brasileiros indo ao exterior. Quem viaja para o exterior tem alguma folga orçamentária, mesmo em período de crise. O dólar que é o grande problema, a taxa de câmbio acaba sendo o grande empecilho. E aí é uma demonstração da alta do dólar também como fator que traz obstáculos para que haja essa maior frequência, esse maior aumento, mas que tem trazido para o estado do Ceará um número significativo de turistas estrangeiros para virem ao nosso estado do Ceará. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero fazer o registro também de uma grande conquista para a zona norte do estado do Ceará, que é o novo aeroporto de Sobral, que irá receber investimentos de 61,8 milhões. O edital de licitação para a construção de pista, acesso e serviços complementares foi lançado ontem. Já a edificação do terminal de passageiros ficará para uma segunda etapa. E o interessante de tudo isso é que a empresa Azul, que opera a grande maioria dos aeroportos que não estão localizados em capitais ao longo dos estados nordestinos, tem interesse de atuar no aeroporto de Sobral. Após mais de 2 anos entre os estudos de viabilidade e o projeto final, o governo do estado lançou ontem edital de licitação para a implantação da pista, dos acessos e serviços complementares do novo aeroporto regional de Sobral, na região norte do Ceará. As obras vão demandar investimento de até 61,8 milhões de reais e não incluem, neste primeiro momento, a construção do terminal de passageiros, que será objeto de um outro edital de licitação. Apesar de não haver voos confirmados ainda para o novo aeroporto, diante o anúncio, a Azul Linhas Aéreas reforçou o interesse de operar na cidade. A Azul tem interesse de levar a aviação regional para todo o Brasil e Sobral, no Ceará, é um desses municípios que a empresa tem o interesse de operar, informou a Companhia Azul por meio de nota. De acordo com a CEINFRA, o recebimento das propostas da concorrência pública do tipo menor preço deve ocorrer no dia 18 de dezembro de 2019, às 15 horas, na Central de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o projeto, apresentado ontem pelo secretário da CEINFRA, Lúcio Gomes, ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes, o novo aeroporto ficará a 13 quilômetros da área urbana de Sobral. O equipamento terá pista de pouso e decolagem de 1.800 metros, com capacidade para receber aeronaves como o Boeing 737-800, o Airbus A319, o Embraer 190, 135 e 120 e o ATR 5272. O aeroporto contará ainda com pistas de rolamento e pátio de aeronaves. Conforme a CEINFRA, peço um pouco mais de tempo, meu caro deputado Fernando, para poder finalizar meu pronunciamento. Conforme a CEINFRA, a construção de um novo equipamento no município de Sobral... Presidência concede mais 3 minutos ao caro colega deputado Sérgio Aguiar. Fico grato pela demasiada oportunidade que Vossa Excelência me dá para conversar com todos os cearenses. Conforme a CEINFRA, a construção de um novo equipamento no município se faz necessária por conta da capacidade limitada do atual aeródromo da cidade, localizado na área urbana de Sobral. Sem espaço para expansão, o aeroporto existente não tem condições de receber aeronaves de médio porte, o que inviabiliza a atração de linhas regionais. Esse é o investimento fundamental
para o desenvolvimento econômico, não só de Sobral, como de toda a região, que conta com diversas indústrias, universidades, hospitais e outros equipamentos de influência regional. Além disso, o aeroporto de maior porte também irá fortalecer o turismo na região, que tem muitas belezas naturais, como a Serra da Meruoca, pontuou o secretário Lúcio Gomes. O aeroporto de Sobral é uma das prioridades do governo e está inserido no plano de aviação regional. Além dele, também serão contemplados os terminais das cidades de Iguatu, Tauá, São Benedito e Crateús. Tejuçuoca logo em breve, deputado Edilard, pode ficar tranquilo. Falei do São Benedito da deputada Augusta, do Tauá da deputada Patrícia, aqui o Iguatu do Marcos Sobreira e o Crateús do Carlos Felipe. Esqueci de falar da Tejuçuoca lá do Vossa Excelência, deputado Edilard, mas em seguida tenho certeza e convicção que a criação de bodes será exportada de Tejuçuoca para todo o Brasil e em breve teremos também lá um aeródromo. A CEINFRA não informou a previsão para o início das obras e quanto tempo as intervenções podem durar. Além disso, não foi anunciada ainda a capacidade de movimentação anual de passageiros, tamanho do terminal, número de posições remotas e estrutura de estacionamentos de carros e motos. A Prefeitura de Sobral, que tem à frente o prefeito Ivo Gomes, é a grande parceira do governo do Estado para poder consolidar esse aeroporto regional para a zona norte do Estado do Ceará. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, o que me traz hoje a essa tribuna é justamente comemorar os indicadores econômicos do Estado do Ceará, que ao longo desse ano superaram a média regional do Nordeste, assim também como a média do Brasil, nos 9 primeiros meses, deste ano, assim como também que o número de voos e o número de passageiros de voos internacionais no nosso aeroporto Pinto Martins teve a sua capacidade aumentada em mais de 50%, levado em conta aquilo que era praticado no mesmo período no ano passado, e isso dá uma consolidação do segmento de turismo, desse setor que tem, ao longo do tempo, se consolidado como um dos setores mais promissores para a economia do nosso estado do Ceará e que cada vez mais traz oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, de divisas, fortalecendo a economia de uma maneira em geral. O estado do Ceará, com as gestões que têm sido exemplo ao longo dos últimos tempos, tem uma demonstração muito forte do quanto é imprescindível se ter gestores competentes, honestos, trabalhadores e cumpridores das suas missões para poderem fortalecer aquilo tudo que pode gerar oportunidades para a gente e a economia de um modo em geral, fortalecendo esses segmentos. Deixo, portanto, senhor presidente, aqui também o conhecimento ao senhor, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa, que ontem estivemos participando de reunião no Banco do Nordeste, onde foram celebrados ali convênios entre a Superintendência do Banco aqui no nosso estado do Ceará e a FECEMP, que é a Federação Cearense das Associações de Micro e Pequenas Empresas do estado do Ceará, e a AGE Fortaleza, Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, de facilitação para que recursos do microcrédito, recursos que venham a fomentar ainda mais a economia. E um dado muito expressivo que o presidente Romildo Rolim disse ontem, lá deu o conhecimento de todos nós, foi de que só esse ano já foram realizados 9 bilhões de reais de negócios com a micro e pequena empresa através das linhas de financiamento desse importante setor para a economia, que todos nós sabemos tem quase 98,5% das empresas que existem no Brasil tem esse porte e que, mesmo com toda essa pujança, precisam sim ter um tratamento diferenciado por parte dos governos. E é assim que nós queremos dar por encerrado o nosso pronunciamento, trazendo às suas excelências e ao povo do Ceará essas informações. Era isso, muito obrigado.